Bora seguindo aqui com o programa, porque, ó, uma simples queda pode virar um grande problema na vida de quem tem mais de 60 anos. Isso porque ossos quebrados limitam a movimentação do idoso e possibilitam o surgimento de doenças como trombose, até mesmo a depressão, minha gente. Em casos mais graves, a situação leva a pessoa à morte, viu? Confere aí na reportagem. Betânia mata a saudade da mãe pelas fotos. Dona Geonete tinha 75 anos e morreu há pouco mais de 2 semanas. Os últimos dias de vida foram bem diferentes dos que aparecem nestes registros em família. Foram quase 5 meses vivendo numa cama por causa de uma depressão. Neste período, perdeu quase 20 quilos e até um câncer voltou. Veio todas as doenças, né? Pneumonia, pegava gripe com frequência, ela não conseguia levantar, ela tinha várias câimbras. Circulatórios. Problema de trombose. Ter que ficar muito tempo numa cama é um dos 3 principais inimigos dos idosos. A imobilidade, ela reduz condicionamento cardiovascular, ela aumenta a velocidade de perda de massa muscular e de massa óssea, infecções como infecção urinária, pneumonia. Com o passar dos anos, tarefas simples do dia a dia, como descer de uma cama, por exemplo, se tornam mais complicadas. A capacidade de se movimentar diminui. Por isso, anualmente, 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas que podem trazer consequências graves. Pessoas mais jovens tendem a ter muito menos queda, devido à maior agilidade, capacidade de raciocínio, velocidade de pensamento, maior massa muscular. Ainda que eles sofram essas quedas, eles conseguem se desviar ou desenvolver mecanismos de proteção durante a queda que normalmente o idoso mais frágil não consegue desencadear. A mãe da Betânia quebrou a perna 3 anos atrás. E o pai, que tem a doença de Parkinson há 15 anos, já escapou de 3 tombos. Ele caiu há 6 anos atrás, andando na rua, né, que ele ainda andava. Ele levou um tropeção e quebrou a mão e não pôde operar porque da idade, fator de risco, ele ficou com a mão torta e não mexe mais a mão. 2 anos atrás, Dona Heloísa caiu e quebrou o fêmur, um osso da perna. Hoje está bem, com o andador vai para onde quer. Só que o marido dela também caiu e quebrou o fêmur. Ele acabou morrendo há 2 semanas. Aos 88 anos, ela tem noção do perigo de uma queda nesta idade. Para ficar forte e se manter em pé, se alimenta bem. E isso que fez ela não perder peso, ela ter força para segurar a barra, né? E também ter força para se recuperar, né? O cuidado com a alimentação é fundamental porque problemas intestinais também costumam ser graves nos idosos. Vêm acompanhados de náuseas, vômitos e dores abdominais. Muitas vezes causam até desidratação, outro inimigo que muita gente esquece de combater. A gente usa alguns sinais clínicos como boca seca, o que a gente fala de turgor da pele, elasticidade da pele, observar, né, as mucosas, boca, olhos, enfim. Prevenção é fundamental para combater a desidratação, as quedas e evitar que o idoso fique de cama. A Betânia faz tudo isso com amor. Ela acabou de perder a mãe e assumiu a responsabilidade de cuidar do pai. Aqui é uma força-tarefa. Tem o meu filho que mora com meu pai, tem o meu irmão que desce. Assim, é super proteção, sempre foi super proteção. É assim que a família também cuida da Dona Heloísa. O acompanhamento de um geriatra, médico especialista na prevenção e no tratamento de doenças e da incapacidade em idades avançadas também é importante. Para envelhecer bem, é preciso uma vida inteira saudável. A coisa mais importante que a gente pode fazer ao longo da nossa vida é atividade física e controlar as nossas doenças crônicas, tá? Da gente tirar obstáculos do caminho, tapetes do caminho, de procurar ter um ambiente bem iluminado. E
esse vai ser o assunto de agora no nosso quadro E aí, doutor? Já convido você aí de casa a mandar pra gente suas dúvidas, suas perguntas, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a geriatra, a doutora Yara Nippes e também a psicóloga Elza Leite. Sejam bem-vindas, viu? Boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta que a gente já começa, doutora, acho que todo mundo tem esse medo, né? Com os pais, com os avós. Dá para evitar que essas cenas aconteçam com os nossos pais, com os nossos avós, nossos vovós em geral? Dá para evitar. E, na verdade, antes de falar como evitar, eu acho importante a gente falar o que é queda, né? Porque a gente tem a ideia de que queda é cair ao chão. E todo deslocamento de uma superfície superior para uma inferior sem a intenção é queda. Então, cair, se escorar na cama é queda. Cair no sofá e alguém aparar é queda. E é tão importante, tão necessária a avaliação quanto aquela que vai ao chão. E como prevenir com que isso aconteça, né? Queda é uma conversa muito longa do médico geriatra com o seu idoso, da família, né? Com o geriatra, com a família. Porque a gente tem causas intrínsecas relacionadas ao envelhecimento e as causas extrínsecas, as dentro de casa. Então, como uma causa intrínseca, por exemplo, é nossa obrigação, enquanto médico do idoso, enquanto familiar, ter certeza que esse idoso, igual a reportagem falou, está tomando água da forma adequada, não está desidratado, que as doenças estão compensadas, que esse idoso é um idoso ativo, porque é normal do envelhecimento perder força, perder massa muscular. Então a gente tem que garantir com que esse idoso continue ativo, continue mantendo força, né, e massa muscular. Avaliar frequentemente as medicações, excesso de medicação ou medicações tomadas de forma adequada são fatores de risco para queda. Então, queda é uma história. E como fator extrínseco, por exemplo, como organizar uma casa. Então, a gente consegue prevenir isso tudo que a gente viu, ou pelo menos tentar prevenir isso tudo que a gente viu, organizando uma casa, adaptando-a para o idoso. Segura essa resposta, que vai ser a próxima pergunta, que eu quero que você já pontue quais são os principais vilões que estão ali no ambiente do idoso e que às vezes o filho ou a filha, os netos não perceberam e podem contribuir para aquele escorregão, para aquela queda do vovô e da vovó. Mas antes, a doutora Yara pontuou muito bem a importância da família. A família tem um papel fundamental no envelhecimento desse idoso, né, Elza? Sim, é fundamental porque o isolamento provoca depressão. Quanto mais deprimido esse idoso ficar, menos ativo ele vai estar e mais doente também do ponto de vista físico ele vai estar. Então, a companhia da família, o agrado da família, o elogio da família, o acolhimento da família, a compreensão desse lugar de envelhecimento da família é primordial para que o envelhecimento seja saudável, né? Às vezes a gente vê os filhos também podando demais, o pai não pode, mãe podando demais e tira deles essa autonomia também. E aí a gente se pergunta até que ponto que a gente pode liberar ou não. Papai não para de subir para trocar a lâmpada, papai e mamãe não para de fazer isso ou aquilo. É desse jeito, né? A gente tem que ter muito cuidado ao roubar do idoso a autonomia dele. Por quê? Quando você perde a sua autonomia, você perde a sua identidade, você perde o seu pertencimento, você perde a sua dignidade, você adoece emocionalmente. A gente tem que ter muito cuidado também, Roberta, para não ficar infantilizando esse idoso com o diminutivo, tratando ele como criança, porque embora o comportamento dele seja muito parecido, ele não é uma criança. E se ele se sentir tratado como tal, ele vai se sentir bem ofendido. Então, uma relação respeitosa vai muito da comunicação. A gente tem que falar para o idoso, se fazer entender, perguntando para ele, porque às vezes a gente fala um monte de coisa. Você tem que tomar banho, depois a gente vai tomar café, olha, você não sobe aí não, senão você vai cair. Fala uma coisa de cada vez, olhando nos olhos, na mesma altura, igual a gente faz com o filho, faça com ele também, mas fale uma coisa de cada vez, porque a cognição já não é mais a mesma.
o cérebro do idoso, ele é como se fosse um disco rígido. Ele demora a processar a informação. Então, se a gente acumular multitarefas, múltiplas coisas para esse idoso, ele não vai compreender. Fala, pergunta se ele entendeu. Depois que você perceber que ele entendeu, aí você vai entender que aquela relação, a chance dele fazer o que você está pedindo é muito maior. Vamos fazer o seguinte? Vamos convidar a dona Sônia, presta atenção, ela vai participar com a gente aqui desse bate-papo. A mãe e o marido dela têm sofrido bastante com quedas, não é isso, dona Sônia? Como é que eles ficam? Conta pra gente. Primeiro de tudo, eu quero saber como é que tá agora. Tá tudo bem nesse exato momento? E aí, Roberta, tá me ouvindo, Roberta? Perfeitamente, Sônia. Ei! Eu te ouço, pode contar pra gente. Essa daí é a sua mãe, sim. não é isso? Ela caiu recentemente? Essa é minha mãe, Maria Carmélia, já é conhecida da TV Vitória. Ela já fez várias entrevistas, está com quase 99 anos e graças a Deus está aqui firme, lúcida, e a gente com todos os cuidados com ela, né? Porque ela é muito levadinha, sabe? Falar para a doutora que ela é muito levadinha. A gente tem que sempre estar atrás, mamãe, cuidado, porque ela não quer usar bengala, ela não quer usar andador. E quem tem me ajudado muito nesse sentido é a fisioterapeuta dela domiciliar, a doutora da Cristina Martins. Ela está até nos ajudando na filmagem. Olha aqui a doutora Cristina. Ei, gente, boa tarde. Que arraso, então quer dizer que você está cuidando muito bem, né? Tanto da sua mãe quanto do seu esposo muito também. Bem. Conta pra gente, ela teve uma queda recente, e a Ana Cristina Sônia? tem... Isso, a doutora tem me dado todas as orientações. Ela tem também boa alimentação, a mamãe. E a gente não descuida dela, porque ela é muito importante para nós. Então nós temos todos os cuidados com ela, sabe? E ela está aqui, firme e forte. E se Deus quiser, o ano que vem, vai completar 100 anos, muito firme. Amém, amém. Sônia, olha só, daqui a pouquinho você vai me contar da queda recente que ela teve. Mas você tocou num ponto importante que eu quero trazer para a geriatra que está aqui no estúdio. Ela disse, não quer usar a bengala, tá levada. Como que a gente convence, né? A importância dessas ferramentas. Uma coisa que a Elza falou que é extremamente importante é que o idoso, ele é um adulto. E a gente tem que conversar com o idoso como sendo um adulto, né? Então, o que a gente precisa de mostrar para ele? Que autonomia e independência é algo que a gente vai prezar em todo momento. Até 99, 100, a gente quer que o nosso paciente tenha autonomia e independência, de forma segura. Porque a queda, ela pode ser só um esbarrado, como pode ser o mecanismo de uma fratura, de uma imobilização e, né, desfechos desfavoráveis que a gente fala para o tempo de vida desse paciente. Então, o que a gente precisa é explicar para ele sobre a segurança do como conduzir dentro de casa. O andador, não é incomum o idoso contar que veio de bengala ou de andador para consulta, mas dentro de casa não usa. E é dentro de casa onde mais cai. Então a gente precisa de mostrar essa possibilidade de segurança a mais no ambiente onde ele vive, para obviamente evitar quedas, né? E as complicações advindas de uma queda. E Elza, como que faz esse convencimento? Convencer é uma coisa muito difícil, tá? Por quê? A gente precisa entender o ponto de vista psicológico desse idoso. Ele é uma autoridade, ele tem muito mais sabedoria e experiência do que a gente. Então, ele pensa assim, eu sei das coisas. Essa pessoa acabou de nascer e está tentando me ensinar a viver. Então, de certa forma, ele está ali protegendo a personalidade dele, o temperamento dele, a identidade dele, a sabedoria dele. Então, ele pode resistir se ele perceber que você está disputando com ele poder e autoridade. Quando a gente entra nesse lugar, inclusive o nosso tom de voz às vezes comunica isso. A chance dele resistir a você ou de qualquer comando que seja para o bem dele é muito grande. Então, prestar atenção no tom, fazer uma conversa, promovendo assim, papai, mamãe, você ficou sabendo de um caso de fulano de tal que caiu? O que você acha? Olha, a gente tem que pensar nos perigos.
promover um diálogo mesmo, do ponto de vista para ele mesmo trazer a resposta, porque ele tem essa resposta, porque ele já ensinou os filhos a fazer isso uma vez, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado de como vai abordar esse idoso, porque quando a gente está nesse lugar de disputa, né, de imposição, sem fazer os combinados, a comunicação não vai funcionar. Então, outra coisa que é legal a gente fazer com eles é assim, o que você quer fazer? Me fale, deixa ele dar a opinião, deixa ele ter vez, deixa ele ter voz, deixa ele expressar os sentimentos, as emoções, as vontades, os gostos e até as resistências. Às vezes a gente pensa que o idoso está resistindo porque ele está perseguindo a gente. Não, às vezes a cognição dele já está diminuída, tem um processo de demência instalado, tem remédio sendo dado errado, está desidratado. Então, cuidado para a gente não julgar esse idoso achando que ele é pirracento, ele está fazendo para me perseguir. Nem sempre é isso, né? Agora eu consigo então voltar com a Sônia, que a gente quer saber o que aconteceu recente, tanto com a mãe quanto com o marido. Os dois caíram, Sônia? Não, ela caiu. Vou até mostrar ele aqui um pouquinho, ó. Ailton, aqui. Olha aqui, ó. A Roberta te conhecer, ó. Ó, o galã! Foi o seguinte, é bonito, né? Ela é muito teimosinha, né? Então, o que acontece? Ela resolveu sair da casa e vir aqui para fora, onde nós estamos. E eu encontrei ela caída. Aí foi um desespero, né? Ela não voltava e até que eu tive que levá-la para o hospital. Mas ela não lembra desse fato. Ela é lúcida, mas ela não lembra desse momento. Ela acordou praticamente no hospital. E ela não teve assim, um corte tão grande que ela bateu com a cabeça. Ela não teve um machucado grande, nada, não quebrou nada fisicamente. Mas na hora ela não voltava. E ela não se lembra do que aconteceu com ela. Ela não lembra de todas as atitudes que eu tive no momento. Eu a levantei e eu comecei, né, a lavar a cabecinha dela, falando com ela, chamando até que nós fomos levar no hospital. Lá ela já acordou ótima e não lembrava do que aconteceu. Então agora, o que está acontecendo agora com ela? A mamãe ficou um pouco com síndrome do pânico, porque agora ela tem medo de cair. Ela acha, não, eu não vou cair porque eu não sei se eu vou voltar. Então agora ela está levando mais a sério tudo que eu tenho falado para ela. Todos os cuidados que eu tenho tido com ela. Chamo onde ela está, ela não pode vir aqui fora mais sozinha. Enquanto não aconteceu uma coisa mais séria com ela, ela não viu que ela agora, o corpo dela está mais fraco, a mente maravilhosa. Porque mamãe é lúcida, mamãe é maravilhosa, mamãe lembra de tudo, mas esse fato trouxe para a mamãe espécie de um trauma. Agora ela vê que quando eu falo, eu tenho razão. Aí, Sônia, olha só, espera um pouquinho que eu quero aproveitar o nosso tempo e trazer essa pergunta aqui para a doutora Yara. A minha avó também, há um tempo atrás, caiu e não lembrava. Isso é comum, doutora? Não, isso não é comum. Esse é principalmente um tipo de queda que há necessidade de uma avaliação médica naquele momento. Pode acontecer algum mecanismo relacionado ao trauma que faz com que o idoso esqueça do que aconteceu, mas causas cardiológicas e neurológicas também podem causar esse tipo de queda, simplesmente esquecer como aconteceu. E aí sim há necessidade de uma avaliação médica, assim como ela teve, né, naquele momento. Olha só o comentário da Helena Mendes. Ela falou que tem 63 anos. E no dia 13 de maio caiu saindo do banheiro e bateu com a face do lado esquerdo na porta e quebrou o osso, né, aqui no rosto. Passou por uma cirurgia, até hoje não se recuperou. Abre a boca bem pouco, né, tem muita dificuldade para mastigar. Ela quer saber se ela tem chance de se recuperar 100%. E aproveita e fala então pra gente quais são os vilões da casa. Ela já até falou do ambiente do banheiro, né? Imagino eu que sim, né? Aconteceu agora, então certamente ela está num período ainda de recuperação, né? Reabilitação. Existem vários fatores de riscos extrínsecos que a gente fala, que são os vilões para queda no idoso, né? E aí a gente tem que pensar vilões, idoso com ele mesmo, idoso com o ambiente.
Idoso com ele mesmo, por exemplo, chinelo. Chinelo é um vilão que a gente esquece que ele está ali. Não é tão recomendável que o idoso use aqueles chinelos de plástico como a gente vê, né? É melhor que ele use sapatos mais fechados, tênis, aqueles que passam por detrás do calcanhar, que vai dar de fato segurança ao pisar. E quando está em casa, né, o idoso com o ambiente, é muito comum ter tapete na nossa casa, mas a gente tem que ter noção de que o tapete de forma segura na casa do idoso tem que ter fita adesiva em volta dos 4 lados, porque tapete é vilão para queda. Fios em volta da casa, em volta da sala, onde o idoso passa normalmente. Não tá certo ter fios por onde ele vai passar, nem se o fio estiver debaixo do tapete. Ele também é mecanismo, causa extrínseca que a gente fala para queda, né? Falta de iluminação. Uma casa que é pouco iluminada é um tremendo fator de risco para quedas. E, por exemplo, no banheiro, aquele banheiro que é pouco adaptado, né, que não tem barras de apoio, tapetes antiderrapantes ou escada. É legal que a escada tenha também, né, os tapetes, as faixas antiderrapantes, que tenha luz no início da escada e no final da escada, que são todos esses os fatores de riscos extrínsecos que podem fazer com que esse idoso caia. Aí depois de todas essas dicas, Elza, a gente vê que não é simplesmente, papai e mamãe estão envelhecendo, mas a casa, a família precisa se preparar para isso. Sim, o ambiente tem que estar adaptado, né, de forma segura. E a compreensão, a paciência desse lugar, né, de envelhecimento precisa acontecer por parte do cuidador. O cuidador, ele tem um desafio imenso ao cuidar, principalmente porque tem uma troca de papel, né? Eu estou cuidando de quem cuidou de mim. E quem vai cuidar de quem cuida? Muitas vezes o cuidador, ele adoece nesse processo, porque ele se anula. Então é muito difícil exercer toda essa paciência, essa compreensão com o idoso. Por isso que é muito importante todas as figuras de cuidado com o idoso se cuidarem também. Tá certo. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Mandar um beijo também para a dona Sônia, que tá junto com a mãe dela maravilhosa, o maridão também. Obrigada pela participação, contribuição de vocês. Viu, gente? Uma boa tarde, tá?